Pois é, né? Não falando sério, nós vamos agora abrir os microfones aqui para falar com a professora. Eu estou com a professora Andréa Calado e ela tem uma pesquisa, como a gente já havia apresentado, ela tem uma pesquisa que foi feita, né, e desenvolvida apontando que Brasília não está preparada para envelhecer. E aí entram vários sentidos em relação a esse preparo. E, professora, seja muito bem-vinda aqui ao Papo dos Quatro. Um prazer recebê-la nessa manhã de sábado. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Chegue mais pertinho do microfone para a gente ouvi-la. E obrigado por ceder seu tempo, né? Sabadão é importante, às vezes, que estar em casa e tudo. Eu vou começar falando, e a primeira pergunta, na verdade, que eu quero fazer é o seguinte: de que maneira nós não estamos preparados para a velhice? Bom, esse processo de envelhecimento é um processo nacional, na verdade, e Brasília faz parte disso. Até 2030, nós teremos cerca de 1 em 4 brasileiros na idade idosa, ou seja, com mais de 60 anos. E isso exige alguns cuidados, existe algumas preocupações, tanto das cidades quanto da política pública que serve essa população. Legal. E a senhora falou em 2 pontos que eu achei interessante, a gente estava conversando antes: segurança e saúde, né? Que a gente não está preparado. Sim. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui em Brasília, metade da população não tem plano de saúde, então ela é obrigada a recorrer ao Sistema Único de Saúde. E a gente já percebeu até, por exemplo, até vocês estavam falando de Covid, a distribuição de vacinas ela foi bastante desigual entre as regiões administrativas. Não foi, assim, o acesso não foi igualitário dessa forma. E a mesma coisa acontece com os idosos. A gente percebe que aqueles idosos que moram em regiões administrativas de mais baixa renda, eles reportam, vamos dizer assim, um acesso mais dificultado às unidades básicas de saúde. Às vezes problemas de atendimento, às vezes a qualidade nesse atendimento também. Então isso a gente percebe que realmente a cidade ela não está preparada e ela não está igualmente preparada também para receber essa população que a cada dia envelhece mais. O que levou vocês a fazer essa pesquisa, professor? O que chamou a atenção de vocês em relação a isso? Foi alguma temática específica, um fato, um caso, enfim? Bom, o propósito do nosso observatório, o Observatório do Distrito Federal de Políticas Públicas do Distrito Federal, ele é ligado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e a nossa ideia, na verdade, é fazer um acompanhamento sistemático de políticas públicas no Distrito Federal. Então, todo mês a gente solta um relatório. Por exemplo, no mês passado, a gente fez um relatório em relação a jovens, a inserção no mercado de trabalho de jovens. No mês anterior, a gente fez uma percepção sobre a qualidade do serviço ofertado ao cidadão, serviços governamentais ofertados ao cidadão. E a gente chegou à conclusão que, da mesma forma que a gente tinha falado dos jovens, a gente precisava ir para o outro extremo do espectro e falar dos idosos, porque, bem ou mal, a gente pode falar de qualidade de serviço de saúde, a gente pode falar de qualidade de serviço de transporte, mas o idoso percebe esse serviço de uma maneira muito diferente do resto da população. Às vezes, a opinião sobre serviços, realmente, a opinião de serviço de saúde da população de Brasília, ela é muito boa. Só que, quando você chega no idoso, que talvez seja um dos maiores usuários, você percebe algumas dificuldades, alguns ruídos, assim. Vai ser a população que vai mais reclamar, por exemplo, de dificuldades para enxergar, dificuldades para ouvir, dificuldades de locomoção. E isso significa que a gente tem que pensar esse serviço de uma forma um pouco diferenciada para essa população. Vocês apontaram alguma saída, soluções, além de constatar, ou não? A pesquisa ficou na constatação? Não, a gente sempre tenta descobrir tanto que a gente fez a pesquisa em 2 formatos. Primeiro, a gente teve um questionário com mais de 900 pessoas idosas respondendo esse questionário, até para dar significância estatística, mas a gente também juntou um grupo focal, que é uma reunião informal, vamos dizer assim, com um grupo menor de pessoas, porque se alguma coisa não tivesse sido captada nesse questionário, a gente conseguia perceber com essa conversa com esses idosos. E o que a gente percebeu, na verdade, é que muitas das iniciativas que existem para os idosos, no final das contas, às vezes até linha direta que eles podem entrar em contato para ter mais informações sobre serviços, elas não são divulgadas. A carta de serviços mesmo das unidades básicas de saúde é uma coisa que eles não têm completa noção do que está à disposição deles. Então, assim, não é só uma questão, às vezes, de você propor novas políticas públicas, mas também de fazer com que as políticas que estão em vigência sejam mais divulgadas para essa população. Perfeito. Mara? Professora, bom dia. É a Mara que está falando. A senhora acha que a questão do etarismo é justamente
essa discriminação, né, em relação à questão do envelhecimento, é exatamente a não aceitação do envelhecimento, quando a gente fala que, quando a pesquisa aponta que não estamos preparados para o envelhecimento, entra aí a questão do etarismo? Eu acredito que sim, porque eu acho que as pessoas, elas na verdade, elas acham que o envelhecimento nunca vai chegar. E se a gente pensar a vitalidade até da nossa população, vamos dizer assim, hoje em dia, nós estamos muito mais ativos. E aí chegamos a essa idade numa posição muito melhor, vamos dizer assim, com melhor saúde, mas isso não significa que nós não tenhamos algumas vulnerabilidades. Se você for pensar hoje, uma pessoa idosa no Brasil hoje, ela, a partir de 60 anos, ela é considerada idosa. E é uma pessoa que, até, às vezes, até por regras de previdência, ainda não vai se aposentar. Então, até os nossos conceitos sobre o que significa ser idoso e como isso se modifica ao longo da vida, porque também os muito mais idosos, aquelas pessoas com mais de 80 anos de idade, elas também estão numa situação de vulnerabilidade um pouco diferenciada desse público que está chegando agora nessa idade. Professora,